Pessoal, estamos no ar, estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que vai ao ar da cidade de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje, quinta-feira, dia 2 de abril de 2020, são exatamente 10 horas e 53 minutos. Hoje é o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. Na pauta de hoje, vamos falar sobre o relacionamento das nossas instituições. Como eu sempre digo, o espaço é aberto e democrático. Participe você com perguntas, observações, sugestões ou críticas construtivas. E para falar sobre esses assuntos, na conexão diretamente de Curitiba, está Luiz Domingos Costa. Ele é professor de Ciência Política da PUC Paraná e da Uninter. É também pesquisador do Observatório de Elites Políticas e Sociais do Brasil. Professor Domingos, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Agradeço de antemão por ter aceitado o convite. Tudo bem, Chicão. Um abraço a você, aos seus ouvintes. Uma satisfação participar do seu programa e voltar a conversar sobre política com você e para tratar desse momento que a gente está vivendo no Brasil. É isso aí, legal. O Giba já está nos acompanhando, já curtiu aqui a nossa live, né? E eu sempre faço um comentário inicial antes, e eu estou insistindo, estou sendo chato para pouquíssimas pessoas, mas com certeza bastante interessado e bastante proveitoso para muitas pessoas. É sobre o isolamento social. Eu insisto, há dias venho insistindo, para que todos nós sigamos, temos que seguir aí as orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde do Brasil, do ministro Henrique Mandetta, que inclusive encontrou certos problemas, certo enfrentamento do nosso presidente por ele insistir no isolamento social, o que o presidente Jair Bolsonaro não é adepto disso, né? Então, o isolamento social, segundo essas duas organizações que eu falei, a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, eles apontam que é a única forma, ou seja, a forma mais eficaz para que possamos conter o avanço do devastador coronavírus. Ele tem uma letalidade de 3%, mais ou menos, segundo os dados que a gente vê noticiado, né? Mas o problema é que ele se propaga com muita agilidade, com muita força, ele se propaga ligeiramente. E isso, o que acontece? Sobrecarrega o sistema de saúde público e, obviamente, o sistema de saúde privado também. Então, fica aqui meu registro, pessoal, e eu digo também que volta e meia aparece um robô nas minhas lives, ou às vezes aparece, no blog, ou alguma publicação que eu faço por escrito no meu blog, na minha página pessoal. Eu quero dizer que você que cria um robô para atacar as pessoas, para falar, para manchar as pessoas de outras, né? As pessoas que procuram trazer a informação, né? Você está agindo de uma forma covarde, viu? E põe teu nome, coloca teu nome e vem para o debate, vamos debater. Não adianta chegar ali, com uma carinha de um bichinho qualquer ou alguma coisa. Tenha coragem, vem para o debate. Tenha argumentos, argumente sobre aquilo que você não concorda. Só o diálogo nos salva. Beleza? Então vamos para frente. Professor Luiz Domingos, a gente sabe que é notória as escaramuças, né, entre os três poderes, né? Ou melhor, entre o executivo e os demais poderes da República. Na concepção de Montesquieu, os três poderes são independentes e harmônicos entre si.
Eu pergunto, em regimes democráticos, como vivenciamos no Brasil, podemos entender estas escaramuças, entre aspas, como uma normalidade, ou o presidente tenta desacreditar esses poderes, visando centralizar o poder em suas mãos, tal qual Viktor Orbán conseguiu impor na Hungria? Bom, o debate sobre a relação entre os presidentes e as instituições do Montesquieu, né, o legislativo, o judiciário, então, ele segue uma linha de que, a partir do século XX, começou a haver, ao invés de pensar nessa ideia de separação, que era clássica do século XVIII, com Montesquieu, e depois organizou um pouco a criação das democracias do século XIX, os autores apontam que no século XX começou a haver uma espécie de compartilhamento das tarefas, ao invés dessa ideia de separação clássica. No Brasil, isso foi definido em 1946 pela Constituição de 46, que estabeleceu o funcionamento do governo por meio de uma coalizão entre o executivo, que distribuía ministérios para os partidos, e esses partidos ofereciam sustentação no legislativo. Então, daí surge um nome inventado, cunhado pelo Sérgio Abranches, que chama presidencialismo de coalizão. Efetivamente, significa que a agenda do governo ela é definida pelo presidente, pelo executivo, mas ela é ajustada, aperfeiçoada e aprovada de modo compartilhado entre o executivo e o legislativo. Por isso, coalizão, né? Então, no Brasil tem esse nome, presidencialismo de coalizão. É parecido, pela lógica, uma parte dessa lógica é parecida com os regimes parlamentaristas da Europa. A ideia é que, ao invés de pensar, como a gente pensou ao longo do século XIX, do século XVIII, uma separação muito rígida, começa a haver entre os dois poderes eleitos, não o judiciário, porque o judiciário não é eleito, mas os dois atores que são eleitos, uma espécie de compartilhamento das tarefas governamentais com o poder executivo à frente, mas o poder legislativo sendo um ator importante de aperfeiçoar a legislação conforme os interesses das minorias, conforme os interesses das particularidades regionais. Então, essa ideia que passa a operar. No Brasil, isso surge em 46, muito para tentar diminuir o excesso de poder que tinha ficado nas mãos do presidente Vargas até 45, que era um período no qual o Congresso ficou fechado durante 7 anos, não existia partidos políticos, assim por diante. 8 anos. Entre 47 e 50, entre 37 e 45, né? Pois bem, aí 46 é essa tentativa de retomar o trabalho legislativo, distribuir um pouco as tarefas governamentais entre esses poderes. Só que, pelo experimentalismo daquela situação, se conclui que parte dos problemas experimentados na década de 60, inclusive estão na raiz do golpe de 64, os constituintes de 88 resolveram dotar o presidente de mais poder de agenda. Então, o presidente da República, a partir de 1988, ele acaba sendo o grande protagonista do sistema político. Ele tem prerrogativas novas em relação aos presidentes eleitos na década de 40 e 50, que são o direito de medidas provisórias, competência exclusiva, ou melhor, iniciativa exclusiva e competência exclusiva em matéria orçamentária, tributária. Os deputados eles podem emendar o que o presidente propõe, mas eles não podem propor nada no lugar do presidente. Enfim, o presidente passa a sair fortalecido da Constituição de 88. Só que para que essa fortaleza se viabilize, para que ela se concretize, é preciso montar coalizão. Sem coalizão, todas essas prerrogativas ficam ineficazes, porque, por exemplo, muitos
muito se fala sobre uma medida provisória no Brasil, né? Em geral, artigos de blogs jurídicos ou editoriais de jornais, dos grandes jornais brasileiros, olham a medida provisória como um poder praticamente ditatorial do presidente, né? Porque ele emite uma medida provisória, ela tem validade imediata. Só que isso é completamente equivocado, porque ela tem uma validade imediata e limitada por 60 mais 60 dias, então são 120 dias. Para que ela tenha a sua validação confirmada e passe a operar regularmente como lei, ela precisa da aprovação do Congresso. Então, se o presidente não monta uma coalizão e começa a governar por meio de medidas provisórias de modo unilateral, esse governo é um governo, como dizem os americanos, é pato manco, porque a lei não vai durar, ela vai durar 120 dias e o Congresso vai derrubar. Uhum. O Congresso pode derrubar a qualquer momento. Então, a ideia de que o presidente é todo poderoso, ela também é uma ideia equivocada, porque ele pode ser muito poderoso se ele contar com o respaldo da maioria congressual. Se ele optar por não estabelecer esse vínculo com o Congresso, a lógica se inverte. O todo-poderoso fica sendo o Congresso. E é o que a gente visualiza atualmente no governo Bolsonaro. Se o presidente opta por não montar uma coalizão e estabelecer a distribuição da sua agenda com partidos aliados, ele, ao não fazer isso, ele simplesmente rejeita a atuação do Congresso, da maioria congressual, e passa a correr atrás daquilo que a maioria congressual quer. Então, quando isso acontece, o presidente perde a oportunidade, ou melhor, ele abre mão, não é que ele perde, ele abre mão de aprovar a sua agenda, a agenda que ele prometeu na eleição. E aí, quando ele faz isso, quando ele abre mão de aprovar a sua agenda que ele defendeu na eleição, ele vai ter que arrumar um bode expiatório. Ele começa a arrumar os bodes expiatórios tradicionais da política brasileira, né? da opinião pública brasileira. A corrupção, a velha política, os oligarcas e assim por diante. Bom, mas aí é uma forma completamente batida, né? Já manjada, de arrumar os responsáveis pela inépcia do governo. Perfeito. Então, nesse caso, no último presidente eleito, no caso do presidente atual, isso acaba sendo uma forma ainda agravada, isso é agravado pela dinâmica das redes sociais que caracterizou a ascensão desse presidente, do Bolsonaro, porque é ali que ele sabe trabalhar. Ele nunca foi um deputado com capacidade de articulação, respeitado por fazer projetos importantes e capaz de viabilizar esses projetos. Na verdade, ele sabe jogar com a opinião pública mais aguerrida dele. E aí, quando o Congresso cumpre o seu papel, que é fiscalizar ou rejeitar as preferências do presidente que não são negociadas e compartilhadas com o Congresso, ele parte para as redes sociais atacando aquilo. Então, é aquela ideia de que ele abre mão de maioria congressual, perde a aprovar sua agenda e fica no discurso de campanha perpétua, né? Que é como se ele estivesse em campanha eleitoral, agitando os seus grupos nas redes sociais. Ok, o Orbán conseguiu na Hungria porque ele tem a maioria no Congresso, né? Só para... Exatamente. Você menciona isso, exatamente. O Orbán, ele é um caso jamais avançado de autoritarismo e um cara muito mais, como que eu posso dizer, muito mais preparado para exercer o papel autoritário, porque ele soube cooptar instituições, partidos, canais de televisão, ele soube, enfim, com o perdão da palavra, né, com Deus me livre de pensar isso, mas ele soube fazer a escalada autoritária passo a passo, como diz o Levitsky, aquele autor do livro Como as Democracias Morrem, né? Ele foi alterando as regras do jogo a favor de um fortalecimento de um poder ditatorial. O Bolsonaro está muito longe até de fazer isso. Perfeito. Eu recebi aqui de um site aqui do Bem Paraná. Ministério da Saúde solicita cadastro de médicos veterinários para reforço no combate à Covid-19. Veja só, hein? Ela saiu agora aqui dia 2, tal, atualizado às 11 horas. Veja só como que está a coisa. Por quê?
porque muitos profissionais da saúde, infelizmente, estão se infectando e vão se infectar, né? Vão sofrer essas consequências. Então, realmente tem que abrir, tem que lançar mão de tudo o que é possível no combate, que algumas pessoas ainda acham que a coisa não é bem assim, que esse vírus é algo passageiro, mas não é não. Professor Luiz Domingos, os governadores dos estados brasileiros, eles realizaram um encontro virtual aí alguns dias atrás e decidiram tomar umas iniciativas, né, para conter o avanço do coronavírus. Lembrando que os governadores nordestinos já vinham encontrando dificuldades de relacionamento com Bolsonaro desde a sua posse, né? Mas, em sua opinião, sobre os governadores em conjunto terem tomado para si as iniciativas para conter o coronavírus, você achou válida ou ela é passível de críticas conforme o presidente Bolsonaro vem fazendo? Eu acho que são válidas. Na verdade, há uma dupla via de Antes, perdão. Só deixa eu avisar antes que você mesmo pediu que você tem um tempo até 11h30, 11h40 no máximo, para participar dessa entrevista, por isso nós começamos um pouquinho antes, porque você tem aulas a gravar aí, enfim. Por favor, desculpe cortar, mas eu tinha que dar esse... Tranquilo, Chicão. A gente pode fazer a outra metade dentro de alguns dias. Uhum. Quem quiser participar pode mandar perguntas. A gente volta a fazer uma gravação como essa aqui. Né? O assunto não vai parar por conta da política, vai acompanhar criticamente o problema da pandemia. Né? Pois bem, eu acho que há duas vias, né? São duas vias de entender o comportamento dos governadores. Primeiro, uma via da saúde, de fato, dos estados, a saúde pública desses estados, porque muitos governadores entenderam a gravidade da circulação e do contágio desse vírus e a necessidade de tomar medidas para diminuir as consequências sobre a sua população. Enfim, os governadores podem pensar demais em si mesmos, mas eles também sabem da gravidade de uma doença desse tipo. Enfim, ninguém quer que isso comece a dizimar a população. Né? Então, eles perceberam por razões eminentemente de saúde pública. Né? Então, eles falaram, a gente tem que fazer alguma coisa. Se o presidente da República não faz nada, os governos têm que fazer alguma coisa. Então, essa via é uma via, assim, diria, uma forma de pensar minimamente humanitária. A segunda, que é política, a racionalidade política que eu queria atentar mais. Então, Bolsonaro se mostrou titubeante, fazendo gracejos com a pandemia, e, de modo tardio, começou a fazer as conferências com os governadores, e ele já vem demonstrando, ao longo de todo o mandato, certas atitudes que o levam ao isolamento e não à composição de apoio. E aí ele pegou um político recém-chegado, que não tem longa trajetória, mas que demonstra uma racionalidade política muito perspicaz, né? muito rápido de ação, que é o João Dória. E na conferência, o João Dória o provocou, né? Jogou uma isca para o Bolsonaro, ele mordeu com chumbada e tudo. Né? Então, ele foi para cima do João Dória, demonstrando completo descontrole e falando que os governos não podiam passar por cima das medidas do presidente. Ele não entendeu nada, porque, do ponto de vista da atribuição dos governadores, os governadores podem sim suspender as aulas. Isso é responsabilidade do governo estadual. Então, ele quis ultrapassar as competências dos governos estaduais diante daquele outro fator, que é a seriedade do tema do que se refere à saúde da população, e aí ele perdeu o apoio dos governadores. O João Dória, nessa jogada, ele pavimentou o caminho dele para
para enfrentar o Bolsonaro em 2022. Mas mais importante do que a eleição de 2022, aquilo que o Bolsonaro já enfrentava no Congresso, que é um completo isolamento, agora ele enfrenta nos governadores, o que não acontecia até agora. Até fevereiro, março, os governadores, tirando do Nordeste, estavam quietos, né? Era muito difícil uma Rússia, só entre o Witzel e o Dória, mas os governadores do Centro-Oeste, do Sul, estavam todos alinhados com o Bolsonaro. Uns mais, outros menos, mas ele contava com o respaldo de pelo menos metade ou mais dos governadores, o que é importante para o presidente. Aí ele perdeu isso. Agora ele está isolado entre os líderes do Congresso e entre os governadores. A situação dele piorou muito com essa crise, né? E com a reação destemperada e pouco refletida que ele teve naquela conferência entre com os governadores. Então, ele percebeu errado a jogada, não percebeu a jogada do Dória e reagiu assim de modo estridente e rápido. Se isolou. Então, eu penso nessa situação dos governadores, essa crise, ela é uma crise sem comparação na história do Brasil, né? Sem precedentes. A gente pode dizer, do ponto de vista humanitário, vai ser uma coisa que a gente não sabe como é que foi direito a gripe espanhola, que morreu 35 mil pessoas no Brasil, né? É possível que agora morram mais. Então, dependendo, as comparações são muito forçadas, mas talvez seja uma tragédia humana apenas inferior à escravidão, porque as taxas vão ser muito altas. Talvez pelas ações dos governadores que se adiantaram, isso pode ser mitigado até certo momento. As estimativas mais modestas, mais tímidas, apontam 45 mil mortes, né? Que é mais do que a gripe espanhola e tal, embora proporcionalmente seja menos, porque a população cresceu bastante. O fato é que vai ser uma tragédia humana importante na nossa história e tem a economia para resolver. Tem que reconstruir a economia. Do ponto de vista político, é uma situação nova também, mas com um pouquinho de relação com o que aconteceu nos anos 80. Depois da ditadura militar, os grandes protagonistas da transição entre o regime ditatorial e o regime democrático que estava nascendo, na década de 80, foram os governadores. Essa situação me parece lembrar, a situação atual me lembra um pouco aquilo que aconteceu a partir de 82, com a eleição do Zé Richa no Paraná, de governadores importantes do MDB. Foram os grandes fiadores da transição, que fizeram um elo entre os militares e os civis, foram os governadores estaduais. Eu acho que agora, diante da importância adquirida pelos governadores para enfrentar a pandemia no Brasil, eles passem a ser atores importantes de uma transição, de um tipo de governança pré-corona e pós-corona, que vai ter que ser uma governança nova para enfrentar os problemas econômicos, os problemas sociais. O problema de saúde coletiva não vai acabar quando acabar o pico da doença, né? Porque você vai ter você tem picos menores e você tem as sequelas sobre as pessoas que tiveram sintomas graves. Então, você vai ter que fazer políticas públicas novas. E do ponto de vista mais econômico, também é um período de reinversão da relação dos governos com a economia, que está muito distante do que a gente fazia até o ano passado. Provavelmente vai ser um ciclo de muito mais de um papel muito mais atuante do Estado nos seus 3 níveis para poder reconstruir a economia do país. Então, nesse ambiente, os governadores cresceram. E cresceram, mais importante, à revelia do presidente. Porque é possível crescer com o presidente, mas, nesse caso, eles cresceram à revelia do presidente. Os governadores crescendo implica o presidente decrescendo, perdendo importância. Essa situação é nova, mas lembra vagamente 1982, na ditadura, na condição da ditadura. E eu acho que, independentemente do desfecho que acontecer a partir da diminuição da curva de contágio, a gente vai ter que fazer um enfrentamento político
que é qual que vai ser a saída do Brasil? O presidente não ajuda ou ajuda, vai ajudar a construir uma nova economia ou não? E aí os atores políticos-chave vão ter que fazer esse enfrentamento. E aí quem que vai fazer esse enfrentamento? É o Congresso, a cúpula do Congresso e os governadores. Os governadores agora entraram no jogo, eles estavam fora do jogo. Perfeito. A Carla Gobo também está nos acompanhando lá do Rio de Janeiro. Entrevistei a professora Carla Gobo a semana passada. Então, se veja, o professor Luiz Domingos, o ministro Marco Aurélio, ele enviou uma solicitação de afastamento por 180 dias do presidente da República. O pedido foi feito pelo deputado petista Reginaldo Lopes, que alegou que as ações de Bolsonaro que estariam colocando a sociedade em risco durante a pandemia da Covid-19. O que você acha desse pedido? Ele tende a ser aceito? E caso seja aceito, qual o encaminhamento a ser feito? Ou o PGR, né, o Procurador-Geral da República, pode isolar, já que estão falando de isolamento, isolar numa gaveta? Eu acho que esse tipo de pedido tem... ele não tem efeito prático, não vai ter. Quero dizer o seguinte, não vai ser por via judicial o governo vai se afastar. Está muito claro isso. Não há legitimidade numa decisão dessa forma, seria criar um tipo de instabilidade com parte dos atores que não se justifica, ainda mais nessa situação. Então, eu acho que não tem efeito prático agora, não vai ter, e o mais importante é entender que, para a gente pensar o que está acontecendo, o que vem pelas próximas semanas e meses, é que qualquer afastamento do governo federal, do atual presidente, não vai se dar por via judicial, vai ter que ser por via política. Né? Então, essa solicitação não tem efeito prático, mas ela tem efeito político, porque é mais um ingrediente que você vai colocando ali, são N ingredientes, já tem uma dezena, uma dúzia desses ingredientes que estão deixando o quadro cada vez mais, como que a gente pode dizer, mais salgado do lado do presidente, né? E esse ingrediente joga mais sal nisso. Por quê? Porque demonstra que o judiciário também está atuando com os seus recursos, pelos seus meios, que são as decisões judiciais, para tentar fustigar, ferir o presidente. Embora não vá dar em nada, certo? Do ponto de vista prático, é a demonstração de uma instituição importante, que é o Supremo, que é o cúpula do Judiciário, é a demonstração que ali também vai vir chumbo para o presidente, entende? Isso ajuda a compor um certo clima entre as instituições, uma certa convergência, um certo clima na opinião pública mais que acompanha isso de modo mais estreito, que são as pessoas interessadas em política, né? De modo mais assim, frequente, todo dia, como você, como seus ouvintes, como a Carla, como eu. Então, a gente vai perceber que isso vai engrossar o negócio. O movimento a favor de algum tipo de acordo para a saída do presidente. Mas essa saída não vai se dar por via judicial, certamente. Ou vai ser por um impeachment ou por uma carta de renúncia. Por via judicial. Ou nas eleições de 2022. Ou via eleições 2022. Aí no caso normal, né, no caso de extrema normalidade, a gente vai até 2022. Mas eu volto a dizer, essas ações, esses encaminhamentos dos ministros do Supremo, assim como a do Alexandre de Moraes ontem, dando 48 horas para o Poder Executivo responder sobre as medidas concretas, é mais um sinal vinda do Judiciário de os atores que governam, que comandam essas instituições, estão incomodados
com a atuação do Executivo diante da crise e da sua gravidade. Então, esse conjunto de as entrevistas do Rodrigo Maia, do Alcolumbre, dos líderes dos partidos e o comportamento da imprensa são fatores, todos eles que convergem para uma demanda sobre o Executivo, que o Executivo não tem reagido à altura. Ok. Luiz Domingos, ministros como Sérgio Moro e Henrique Mandetta, né, respectivamente da Justiça e Segurança e da Saúde, está nos acompanhando aí a Rádio FM Nova Pinhais, 87.9. Segundo matérias divulgadas aí pela imprensa, eles não estariam tão confortáveis em seus postos. Bolsonaro já demonstrou um certo descontentamento com ambos, né? Há poucos dias até ele criticou o Sérgio Moro e ameaçou exonerar, você vê, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Agora há pouco você falou realmente que ele estaria, assim, num certo embate com o Congresso e agora com os governadores. Bolsonaro, faço a pergunta, Bolsonaro estaria se sentindo ameaçado eleitoralmente falando pelos dois ministros em questão? E é mais um organismo, mais um órgão, mais um setor que ele encontra dificuldades de relacionamento dentro do seu próprio governo? Sim, acho que sim. Essa capacidade do Bolsonaro, mesmo entre os seus comandados imediatos, que são os ministros, de fazer com que eles se sintam com um pé dentro e um pé fora do governo, né? Isso já acontece há muito tempo com o Moro, primeiro talvez com o Moro, aconteceu com o Paulo Guedes numa crise recente, por conta do baixo desempenho do PIB de 2019, né? Ele demandou o resultado do Paulo Guedes ficou melindrado e quase saiu do governo, e fez aquela afirmação que se não fosse ele, o dólar já estaria a R$5, aí se o dólar estava 13, enfim. Mas o fato é que as dificuldades do governo, do que o governo enfrenta, né? Então, problema econômico, problema de segurança pública, são dificuldades graves, dificuldades importantes, qualquer governo enfrentaria isso. E nessas circunstâncias, a atuação dos ministros sempre vai ser uma atuação com resultados incertos e de médio e longo prazo, sendo otimista. E o ataque que o Bolsonaro faz sobre os seus próprios ministros tem mostrado que fica ruim para ele. Na verdade, ele conta com indivíduos que são politicamente interessados. O Moro entrou no governo porque ele tem ambição política, ele quer ser ministro do Supremo, ele quer ser presidente, talvez as duas coisas, enfim. Mas, então, tentar puxar o tapete desses indivíduos por conta das ambições políticas dele para uma coisa assim como você fazer com que uma criança vá brincar na terra e não querer que ela se suje, né? O cara está fazendo política, ele é ministro. Então, você não quer que ele seja um ator com projeção para uma eventual candidatura? Falta de capacidade de coordenar isso, então. Mas, assim, eu acho que a situação é diferente entre os dois, né? O Mandetta e o Moro. O Moro, o Bolsonaro tem, de fato, uma desconfiança muito grande em relação a ele, por conta de que ele é o ministro mais popular do Bolsonaro. Isso as pesquisas de opinião indicam. Então, o Moro é o ministro, em algumas entrevistas, algumas pesquisas do Ibope, do Datafolha, o Moro tem mais popularidade que o Bolsonaro. Então, a preocupação dele e o ciúme dele é bem destacado em relação a toda a projeção, todo o simbolismo do Sérgio Moro. Com relação ao Mandetta, a desavença ela é mais tópica, porque ele tem desautorizado as afirmações do presidente, ele tem dado uma abordagem técnica, tinha
tinha, né? Porque o Bolsonaro cortou e ele começou a fazer um discurso mais afinado com o Bolsonaro. Então, são razões diferentes que vão se juntando para criar uma animosidade no núcleo do governo, no seio do governo. Essa animosidade dificulta a coordenação de ações para enfrentar a situação que a gente está enfrentando. E é exatamente isso que está acontecendo. O governo toma uma medida aqui, essa decisão não se realiza, não se concretiza, os governadores ficam esperando, os autônomos que vão receber algum benefício ficam esperando, os microempresários ficam esperando. As ações do governo, por conta dessa descoordenação política, elas se tornam atrapalhadas, lentas e não eficazes. Elas não chegam em quem tem que chegar, né? Essa é a questão. Eu acho que existe, a imprensa noticiou isso, existe já uma consequência disso, que existe um núcleo dentro do governo Bolsonaro, que é o núcleo dele com os filhos, e aquilo que normalmente se apelidou de gabinete do ódio, que é o pessoal que trabalha com as redes sociais do governo e muito próximo ideologicamente do Olavo de Carvalho. Essa galera é negacionista, tende a falar que o corona é uma gripezinha. E tem um núcleo, tem alguém mencionando a gente no Facebook aqui, deixa eu tirar. Bom, tem alguém mencionando a entrevista no Facebook ali. Bom, e tem um núcleo técnico do governo, né? Então, o Moro na área de segurança, o Guedes na área econômica. Esses indivíduos, eles, você pode não gostar, a gente pode gostar, não gostar, achar que o Moro era um indivíduo que estava desde sempre, desde a época da Operação Lava Jato, querendo dar um salto político, e, portanto, ele usou a operação. Você pode achar que ele é oportunista, pode achar que ele é Deus, que ele é maravilhoso. A mesma coisa do Paulo Guedes. O fato é que esses são indivíduos que, de forma, cada um ao seu modo, se formaram em instituições importantes, acadêmicas e internacionais, estudaram nos Estados Unidos. Eles entendem a gravidade da situação hoje sobre o coronavírus. Você pode odiar ou amá-los, falar que eles são emissários de Deus ou do diabo. E as pessoas se dividem assim hoje em dia em torno desses indivíduos. Agora, eles são tudo menos ignorantes do ponto de vista científico. Eles sabem da gravidade da pandemia. E quando o governo vai para a televisão falar o que falou na terça retrasada, ele nega a ciência. E ao negar a ciência, ele está... Assim, não é questão que o Bolsonaro está negando se a Terra é redonda ou plana, porque é uma coisa que não tem efeito. Ele está negando uma coisa, na terça retrasada, que vai ter efeito na vida das pessoas. Vai começar a pipocar problema na cara das pessoas. E aí não tem mais ciência ou não ciência. A ciência, de fato, agora vai se mostrar verdadeira. E isso vai ter uma escalada de descontentamento popular, e o Guedes e o Moro, que não são bobos, e nem o Mandetta, eles vão se descolar disso. Perfeito. Então, o governo percebeu que ele estava se isolando diante do núcleo técnico do alto escalão, e que esse núcleo estava com razão. Aí, o que foi? Agora, nessa semana, o governo voltou atrás e se aproximou desse núcleo. Se reaproximou, tentou se reaproximar. Só que está tudo muito estremecido, está tudo muito desgastado ali dentro, né? Então, é sempre uma aproximação que a gente não sabe até onde ela vai. Perfeito. Tenho aqui, deixa eu ver aqui. Eu estou com o Washington Post aqui, versão brasileira. Washington Post põe em sua capa foto de cemitério de São Paulo preparado para mortos pelo coronavírus. E ele diz aqui, vou ler bem rápido aqui. O Washington Post repudia a maneira como Jair Bolsonaro vem lidando com a crise no coronavírus, que atinge 6.900 pessoas no Brasil. Em nível mundial, são 961 mil casos. Ontem estava 770 e poucos mil, você veja só. E 49 mil mortes. De acordo com a reportagem, a resposta do governo, tem sido uma mistura de desatenção presidencial, disputas internas e sinais contraditórios que os especialistas em saúde temem que possam trazer consequências devastadoras. Aquilo que você acabou
de falar agora. Luiz Domingos, eu tenho mais duas perguntas, eu sei que está estourando o teu tempo aí já. Eu vou ser mais objetivo, eu estou falando demais, Chico. Ah, tá, mas bem esclarecedor. Especula-se, o Centrão, que é composto aí por 9 ou 11 partidos, enfim, o Centrão. Especula-se lá dentro do Centrão sobre a possibilidade do adiamento das eleições municipais deste ano. O que você acha? Qual a tua opinião sobre isso? É legal, não é? Deve ser, não deve serem adiadas as eleições? Eu acho que primeiro é preciso ver como que nós vamos, como que a curva de contagem vai se comportar no Brasil. Uhum. Se ela for até meados de junho, julho, e a partir daí ela declinar e as medidas dos governos estaduais, dos prefeitos, tiverem tido bons resultados, aí não tem problema, acho que dá para encarar e dá para manter o calendário eleitoral normalmente. É importante que a reeleição tenha certa regularidade e que se faça nesse ano, porque é uma forma de tentar normalizar as coisas, a política e a vida das lideranças nos municípios. A eleição municipal é importante no interior. Então, eu acho que o primeiro fator a nos dizer isso vai ser até onde vai a curva. Se ela for até setembro, aí não. Certo? Eu acho interessante que tenha eleição, porque é uma forma de, enfim, renovar uma segurança social, claro. Segurança sanitária. Isso, a gente tiver condições sanitárias, exatamente, Chico, de realizar a eleição, a gente tem que fazer, porque a eleição é uma peça importante do desdobramento, da própria superação dessas dificuldades que vão surgir. A gente vai ter que ter um debate no ciclo eleitoral sobre o que fazer pós-Covid-19. E a eleição é a hora para isso. Então, acho que adiar a eleição só se a situação estiver muito grave. Se estiver grave, na verdade. Se ela estiver se normalizando, a gente deve manter o calendário eleitoral. Eventualmente, reduzindo os custos, reduzindo o fundo eleitoral. Mas é importante tentar, se as condições são permissivas. Tá picoteando um pouco o teu som aí. O Luiz Fernando dá os parabéns ao mestre Luiz Domingos Costa. Legal. Um abraço, Luiz Fernando. Legal. Luiz Domingos, você como pesquisador do Observatório de Elites Políticas e Sociais do Brasil, por acaso, em suas pesquisas, que devem, claro, com certeza foram diversas e continuam sendo, você já se deparou com algum outro presidente que tenha agido como o atual presidente vem agindo desde o início do seu governo, nesse embate, nesse ataque, nos estudos que vocês já fizeram sobre as elites, deparou alguma coisa com um presidente, um mandatário que tenha, mesmo no período militar, algum que tenha agido desta forma igual o Bolsonaro vem agindo? Essa seria a última pergunta. Tá. Olha, acho que presidentes com traços excêntricos, ou melhor, se a gente for buscar traços de excentricidade em alguns presidentes, aí a gente tem uma lista divertida, longa. Histórias do Figueiredo, do Jânio Quadros, de presidentes da República Velha, do Vargas. A lista de comportamentos engraçados, esdrúxulos, ela é longa. Mas, do ponto de vista do relacionamento do presidente com as instituições e com a sociedade, certamente, o que é o que importa, né? Eu nunca vi nada parecido. Esse presidente consegue superar as experiências traumáticas de outros, como o Jânio, que foi uma situação péssima, o Collor. De fato, nessas horas de crise, a gente percebe. E o Bolsonaro não estava
ele não tem, ele não está confortável na situação que ele procurou para ele de presidente, né? Ele está se batendo. E ele faz isso no meio de uma composição que o elegeu, a composição de forças que o elegeu, ela teria tudo para ser assim, contraditória, tensa, conflituosa, né? Então você tem um setor das Forças Armadas, um setor hiperideológico, que é dos filhos, né? É um setor de ultraliberal no mercado, que é o Paulo Guedes, a parte de moralismo nos costumes. Você tem uma composição complexa das forças que elegeram o Bolsonaro. E elas entram em conflito, como qualquer governo, elas vão entrar em rota de colisão. E ele não tem a menor capacidade para liderar isso. Então, ele está desconfortável vendo esses conflitos emergirem no interior do seu governo. Só que, ao se sentir desconfortável, e aí que entra a especificidade dele, ele sai atirando para quem não tem nada a ver, né? Então, atirando de modo prejudicial para o funcionamento do governo, das instituições. Ele atira para o Congresso, ele atira para os governadores, ele atira para o judiciário, ele atira para a imprensa. Então, é uma forma de governar realmente que cuja palavra me parece, a palavra de ordem é o isolamento. Ao invés de compor apoio, ele desmantela apoio. E isso é ruim para todos os envolvidos. É ruim mesmo para quem não gosta do presidente, que quer ver ele fora. É ruim também para a base do presidente, que quer ver ele governar bem, mas é ruim sobretudo para ele, porque ele começa a ficar com zero capacidade de ação, né? Embora com prerrogativas constitucionais importantes, hoje em dia ele está com muita pouca margem de ação. Hoje o poder do Bolsonaro está em como atrasar ou facilitar o cofre da União. Ele não tem capacidade de iniciativa para além disso. E ele precisa retomar essa capacidade de iniciativa, né? Então, a sua resposta à sua pergunta eu nunca vi, especialmente da capacidade de deteriorar o relacionamento entre as instâncias governamentais, dos três poderes ou nos três níveis. Essa capacidade de deteriorar o convívio da ritualística governamental e ir fustigando os vínculos entre as instâncias burocráticas é novidade em relação aos casos mais dramáticos da história brasileira, na minha opinião. Perfeito. Eu quero agradecer aqui aos seguidores que estão nos seguindo e assistindo em outros grupos que nós compartilhamos aí também, que não aqui na minha página, mas em outros grupos. Eu agradeço aí, o Mário Sérgio é um deles que eu acabei de ver aqui, mas eu não consigo acessar todos os grupos de uma vez só aqui. Eu agradeço a todo mundo. Luiz Domingos, chegamos ao final da entrevista, eu deixo um tempo para você fazer as suas considerações finais e desde já agradecendo a sua predisposição aqui. Tá legal. Eu queria agradecer a audiência, as pessoas que nos viram, nos ouviram, aos conhecidos que nos cumprimentaram aqui, que mandaram a sua saudação. Um abraço a todos. Carla, Luiz Fernando. Agradecer a você, Chicão, que é um batalhador para entender a política nacional e local aí do Paraná. Falar que a gente pode fazer outras dessas para a gente continuar se tentando trocar aí as formas de pensar para entender o que está acontecendo. E a minha recomendação é que a gente possa tomar as medidas de isolamento e de segurança familiar que são importantes para fazer o nosso papel nessa crise. E segundo, que parte da crise, dessa situação, ela vai se desdobrar pelos próximos meses e anos, e cabe aos interessados em política estudar, interpretar, refletir, debater, porque parte da reconstrução do que a gente vai passar depende de um tipo de clareza política, de um tipo de
enfim, a gente vai ter que deixar para as próximas situações, gerações, etc. A gente vai ter que deixar o aprendizado do que a gente vai viver aqui. Então, a gente tem que aprender, debater e construir politicamente algo mais ou menos parecido do que foi nos anos 80, que a gente teve que juntar os cacos da ditadura. Agora cabe a nós juntar os cacos dessa situação que nós estamos vivendo, para que isso fique de aprendizado e de legado para quem vem depois da gente. É isso. Valeu, eu agradeço muito a sua presença aqui, a todos aqueles que nos acompanharam na nossa página ou em outros grupos, né? Eu agradeço a todos mesmo e dizendo que o isolamento social é a única forma, é a forma mais eficaz para contermos o avanço do coronavírus. Isso não sou eu, não é o Chicão Somavila que está falando. Eu estou repetindo palavras da Organização Mundial da Saúde e do ministro Henrique Mandetta. Ok? Um abraço a todos vocês. Uma pose aí para a foto aí, por favor.